Pai, nós agradecemos, Senhor, por estarmos aqui mais uma vez aprendendo de Ti. Que a Tua palavra seja rema aos nossos corações, que nós possamos estar discernindo e trazendo essa revelação que venha gerar vida em nós. Que Teu Espírito Santo esteja usando a Denise para transmitir essa palavra revelada a nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, nós... Que página que tá, Denise? Oi? Que página que tá da apostila? Tá na página 207 aqui, para mim. Beleza. Tá? Nós vamos falar sobre os termos. Na aula passada, nós terminamos falando sobre o juramento, né? Que toda aliança ela tem um juramento. Aí agora nós vamos falar sobre os termos de aliança. Porque em qualquer contrato entre duas partes, tem duas partes envolvidas, são necessárias as condições para que essas promessas sejam cumpridas. Então, assim, quando nós olhamos com seriedade os textos sobre o juramento, fica evidente que existe uma obediência nas alianças que o Senhor fez. Tinha uma obediência da parte do homem. Assim, as alianças entre o homem e Deus, elas são iniciadas por Deus. O homem, ele não é obrigado a concordar com essa aliança, a entrar nessa aliança com Deus. Isso sempre foi claro, existe o livre-arbítrio. Porém, quando você entra nessa aliança, existe uma obediência da nossa parte, uma obediência e uma fé, para que essas promessas do Senhor sejam cumpridas. Quer ver? Vamos ler Hebreus 5:9, que fala, olha, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. E Hebreus 4:11 também fala, esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Segundo o mesmo exemplo de desobediência. Então, o que fala? Que se a pessoa desobedecer as regras daquela aliança, ela vai cair. Né? Ela vai perder, as alianças não vão se cumprir. As promessas não vão se cumprir. E isso foi falado lá em Jeremias fala, em Romanos fala, na nossa apostila está lá, todos os textos são textos enormes, aí eu não vou ler aqui, né, porque a gente tem pouco tempo, e existem vários termos que Deus exigiu em alianças que ele fez com os homens. Mas primeiro nós vamos entender que existem dois tipos de alianças feitas entre Deus e os homens. Essas alianças, elas têm duas abrangências, assim, de um modo geral. É a aliança eterna ou ela é temporal. As alianças temporais foram as que passaram. Hoje nós estamos numa aliança eterna. Nós vamos ver mais para frente. E existe a aliança condicional e a incondicional. A condicional são as temporais. E a incondicional, hoje, para nós, a gente pode dizer que é a aliança eterna, tá? Que a gente está vivendo. Então, essa aliança hoje, essa aliança eterna ou irrevogável, entende-se que ela vai durar para sempre, que a duração dela é eterna. E existem elementos temporais que existiram nas outras alianças, como, por exemplo, a circuncisão. A circuncisão durou até Cristo. Mas na hora que Cristo cumpriu, que Cristo veio e cumpriu toda aquela aliança que ele viveu, aí acabou. Hoje já não para nós, né, que somos os filhos de Deus, não existe mais a circuncisão. O povo judeu, que ainda espera a vinda do Messias, que pratica a circuncisão. O povo que reconheceu Jesus, que tem Jesus, já não pratica mais. Então, isso era o quê?
era uma coisa condicional daquela aliança temporal, daquele tempo. Mas existe a aliança que Deus fez com Abraão, ela é eterna. Quer ver? Gênesis 1:5. Cadê seu celular? Espera aí que eu vou pegar o versículo aqui, porque a Maria não está com o celular aqui, que está a Bíblia, não. Que eu vou ler Gênesis 1:5 para nós. Gênesis 1:5. Deixa eu abrir aqui. E Deus chamou a luz dia e as trevas noite, e foi a tarde e a manhã o dia primeiro. Acho que é isso mesmo, gente. Isso. Então, e disse Deus, haja um firmamento em meio às águas e haja separação entre águas. Não, isso é o 5 mesmo. E Deus chamou... Gente, desculpa, é Gênesis 15. Perdão, estava lendo errado. Gênesis 15, que Deus fez um Abraão com aliança, e essa aliança que ele fez com Abraão foi uma aliança eterna, que ela se cumpre até hoje. Que ele faria de Abraão pai de multidões. Todas as promessas de Abraão, elas são eternas. Tudo que ele prometeu a Abraão. Não foi atemporal, embora foi feito naquela aliança, ela continua, que foi uma aliança, como é que eu falo? Que Abraão foi o pai da fé, foi uma aliança de fé. Ainda não existia a lei quando Deus fez a aliança com Abraão. A lei vem depois, né? Mas a gente tem que entender que uma aliança eterna também tem elementos condicionais, tá? Não, mas hoje em dia, nós vamos ver mais para frente, que nós estamos numa aliança que ela é irrevogável. E o que é essa aliança irrevogável? Deus, ele obriga, é como se Deus obrigasse a ele mesmo a cumprir as promessas da aliança, sem fazer caso da resposta do homem. Então, assim, Deus vai cumprir. O que foi prometido para a nova aliança, vai cumprir. Agora, se eu vou ter o benefício disso, é a escolha minha. Mas tudo que está escrito para esse tempo que nós vivemos, tudo que está escrito para a nova aliança, essas promessas, elas vão se cumprir. Quem vai participar delas é um outro caso, mas vai se cumprir, tá? Existem as alianças que foram apresentadas para serem temporais. Gênesis 19 fala. Aí, e Hebreus 9:10 também fala sobre essas alianças. Elas foram feitas para serem limitadas no tempo e não permanentes. Talvez assim, o maior exemplo, o mais conhecido, foi a aliança mosaica, porque tinha os serviços do tabernáculo, o sistema sacrificial, o sacerdócio e as festas ocasionais, compreendendo uma forma externa e temporal da lei. Porque tudo que existiu lá, a aliança mosaica, que foi feita a Moisés, ela foi muito detalhada e ela foi cheia de regras, né? Cheia de condições, de coisas. Nós vamos ver aqui que ela foi escrita na pedra, né? Então, foi uma aliança, assim, que marcou muito. Quando você fala de aliança, acho que a primeira que a gente lembra depois da nova aliança é essa. Porque foi uma aliança com muita condição. Agora, existem algumas... vou falar o exemplo das alianças temporais, que nós não, né? Que já aconteceu, porque a gente não estava lá. Foi a aliança de Gênesis, que fala dela em Gênesis 2, 16 e 17, que eu vou ler. E o Senhor lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Essa é a árvore foi uma aliança que Deus fez, a árvore do conhecimento. Era uma obediência. Adão não podia comer.
melhor não deveria comer, né? Então, quer dizer, se ele obedecesse, isso que foi falado permaneceria, mas como ele desobedeceu, ele não usufruiu da promessa, da bênção, e pegou a maldição da aliança para ele, porque ele não obedeceu a aliança que foi feita mediante da árvore do conhecimento. Outra que foi feita, que Gênesis também fala, que Adão, fé e obediência, está escrito aqui. O que foi feito? Gênesis 3:21. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua esposa e os vestiu. Então, Deus já. Isso aqui é um símbolo de uma nova aliança. Deus foi lá, pegou o animal, matou, vestiu eles. Outro ponto dessa aqui que fala de fé e obediência é Hebreus 11:4, que fala: pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Outro exemplo de uma aliança. Se vocês repararem aqui, depois da queda, porque teve a aliança, explicando a árvore do conhecimento. Depois que Adão comeu o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, as alianças precisaram de ter sacrifício de animal, precisou de sangue, porque Deus matou o animal para pegar o couro para vestir. Tipo, esconder a vergonha de Adão, né? A gente pode entender como isso. Ele se viu nu e sentiu vergonha. Então, teve o sacrifício de matar o animal. Aí, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. Também. Sacrifício. E vamos ler também Gênesis 4, 6 e 7. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se procedes bem, não é certo que será aceito? Se, todavia, procederes mal, eis que o pecado já jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Outra coisa que Adão tinha que dominar o desejo da carne dele. Isso entra fé e obediência, porque se ele não tivesse fé, ele não iria conseguir dominar. E se ele não obedecesse ao Senhor também, não ia conseguir. Aí, outro exemplo de aliança que exige fé e obediência é com Noé. Hebreus 11:7, que eu vou ler. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de conhecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem pela fé. Abraão teve a fé, né, gente? Obedeceu. Noé. Porque ele teve fé para construir a arca, uma coisa que ele não sabia. Ele teve fé para acreditar que ia chover, e ele obedeceu os comandos que Deus deu para ele. E Deus abençoou, né, Noé. Lá em Gênesis 9:1 fala: abençoou Deus a Noé e seus filhos, e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Né? Agora nós vamos falar de Abraão. Abraão, fé e obediência também foi necessário para ele. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança, e partiu sem saber aonde iria. Abraão também foi pela fé. Agora, tem uma coisa, tem 4 versículos aqui que fala que foi imputado por justiça. Porque a gente vive numa aliança onde nós somos justiça de Deus, nós somos justificados. Quer ver? Romanos 4:3 fala assim, Jesus, a Maria está derrubando tudo aqui. Pois que diz a Escritura, Abraão creu em Deus e lhe foi imputado para a justiça.
Gênesis 15:6 fala assim: ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado por justiça. Salmo 106:31 fala: isso lhe foi imputado por justiça, de geração em geração para sempre. E Gálatas 3:6 fala: é o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Então, assim, a gente pegando Abraão como exemplo, só aqui 4 versículos que falaram que ele creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Então, ele foi justificado, ele foi feito justiça. Ele recebeu a justiça de Deus porque ele creu. Outro exemplo, né, das alianças é Moisés. Moisés é a lei dos mandamentos. A aliança de Moisés é essa. Todo o livro de Levítico. Quer saber da aliança de Moisés, a gente tem que ler Levítico todo. Nós não vamos fazer isso, não dá tempo. Mas Moisés é a lei dos mandamentos. Nós vamos ir mais para frente, que Deus deu a ele, né, as leis, elas ficaram cravadas em pedras. Outra aliança é a Palestina, que depois nós vamos ver qual que é ela aqui. Obediência, amor e zelo com a terra. Eles tinham esse cuidado, eles tinham amor, obediência e o zelo para cuidar. Quer ver? Vamos ler aqui. Deuteronômio 6:1 e o 4:6 fala assim: este, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus. Se te ensinassem para que os cumprisse na terra, a que passais a possuir. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Já havia na lei de Moisés, na aliança mosaica, as regras sobre o descanso da terra. Já havia. Mas aí, depois, na Palestina, veio esse maior zelo, esse maior cuidado. Porque lá em Moisés falava-se do ano sabático, que acontecia a cada 7 anos, né? Eles 6 anos trabalhando na colheita e 1 ano de descanso. E tinha também, na aliança mosaica, o ano do jubileu, que era a cada 50 anos. Lá no livro de Levítico, ele dá detalhes, ele fica falando de 49, que é 7 vezes 7 semanas, mas a cada 50 anos, eles tinham, né? Eles tinham esse ano do jubileu. Jubileu né, são os júbilos, são as comemorações, as festas, não é isso? Se eu não estiver enganada. O ano do jubileu. Deixa eu só um minutinho aqui, gente. Hoje a Igreja Católica, né, ela até simboliza isso, essa questão do jubileu, mas é tipo assim, é um ano de reconciliação, de perdão, né? Tipo meio que resolvendo a sua vida, né? E agora, essa ficou lá na era de Moisés. Aí vem Davi. A aliança com Davi também é baseada na fé e obediência. Quer ver? Salmo 132, do 11 ao 12. O Senhor jurou a Davi com firme juramento e ele não se apartará. Um rebento da tua carne farei subir para o teu trono. Se os teus filhos guardarem a minha aliança e o testemunho que eu lhes ensinar, também os teus filhos se assentarão para sempre no teu trono. É uma promessa que Deus está falando com Davi, né? Outro versículo é Atos 13:22, que fala assim: e tendo tirado a este, levantou-lhe o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Olha só, Deus tinha essa convicção que Davi faria toda a vontade dele.
ele achou em Davi, ele achou o homem segundo o coração dele, que faria toda a vontade dele. Então, ele viu, Davi era um homem obediente. Então, ele fez uma aliança com Davi. E agora, nós vamos falar da nova aliança, que é a aliança da qual nós fazemos parte, graças a Deus. A gente não precisa de ritual nenhum, né? A gente não precisa matar animalzinho nenhum, a gente não precisa de nada daquilo, gente. A nova aliança é a aliança do arrependimento, fé e obediência. Porque acrescentou um item, né? As outras todas foram fé e obediência. A nossa tem o arrependimento das obras mortas, né? Vamos ler aqui Atos 2, 36 e 37, que fala assim: ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos a cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, para nós é isso. A gente se arrepende, aceita Jesus, é batizado, recebe o dom do Espírito Santo. Tá vendo que a gente não precisa de sacrifícios, de coisas. A gente não tem esse ritual para cumprir. A gente não tem, como é que fala? Costumes para cumprir. Não temos. Deixa eu ler Atos 19:4, que fala assim: disse-lhes Paulo, João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. E tem vários outros versículos aqui na apostila. Eu quero ler Marcos 1,15 primeiro. Ó, dizendo, o tempo está cumprindo e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Deixa eu ler Efésios 2,8 também. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, nós vivemos nessa aliança aqui maravilhosa. Deixa eu ler Hebreus 10:38. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E, se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Então, nós não vamos retroceder. Porque se nós retrocedermos, a alma do Senhor não vai ter esse prazer em nós, né? Não vai se alegrar conosco. E deixa eu ler primeiro a João 2,17, que fala assim: ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Então, aí eu fico pensando, gente, se eu obedecer a Deus, eu fizer a vontade de Deus, qual que é a vontade de Deus? Gente, a vontade de Deus está na Bíblia, mas é uma coisa bem, assim, bem peculiar, que a gente viva o nosso propósito de vida. Nós nascemos para um propósito. Então, se a gente estiver cumprindo esse propósito, nós vamos estar cumprindo a vontade de Deus. Nós vamos conseguir cumprir tudo que tem que cumprir, porque para a gente cumprir o nosso propósito, nós vamos cumprir todos os princípios bíblicos, nós vamos cumprir tudo que o Senhor tem para nós, tudo que Ele quer de nós. Ó, eu aceitei a Nara aqui. Ah, tá entrando. Agora, nós falamos das alianças. Gente, à medida que o tempo vai passando, ele vai... Ei, Nara, maravilhosa, saudade, seja bem-vinda, tá? Ó, depois a gente vai estudando mais sobre a aliança. Ele volta na nova aliança, então eu não vou ficar pulando, tá? Eu vou fazer bonitinho, porque eu fico querendo falar tudo de uma vez, e não pode, né? Não é que não pode, não deve, vamos fazer organizadinho. Na aliança, em todas as alianças, existe um memorial. O que é esse memorial? É como se fosse o selo da aliança, um sinal visível da aliança.
Existiu esse memorial nas alianças, né? Que foi feito entre Deus e os homens. Aí você vai, vamos ver, o arco-íris. Todo mundo aqui sabe, eu tenho certeza, que o arco-íris, ele é o sinal, vou ler Gênesis, eu gosto de ler na Bíblia, Gênesis 12, fala assim: este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós e entre todos os seres viventes que estão convosco, para perpétuas gerações. Porei nas nuvens um arco, será por sinal da aliança entre mim e a terra. Sucederá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança firmada entre mim e vós. E todos os seres viventes de toda a carne, e as águas e o mar se tornarão um dilúvio para destruir toda a carne. Tá, eu li demais, tá? Mas o que acontece aqui? O arco-íris é um símbolo da aliança que Deus fez com Noé. O inimigo, ele tenta destruir tudo, porque ele quer dizer que o mundo hoje quer dizer que o arco-íris é símbolo de outra coisa, mas não é. O Satanás só usurpou e está usando, porque ele não cria nada, né? Ele só copia. Ele não tem o poder de criar. Ele tem uma inveja eterna de nós, de Deus, e ele pega o que já existe de Deus e quer transformar aquilo para ele. O arco-íris foi um símbolo da aliança de Deus com Noé, que ele fez, né? Deixa muito claro na Bíblia. E eu acho o arco-íris lindo aqui quando chove, ele aparece, é a coisa mais linda. Eu lembro lá na roça, a Elisa foi, a Nara também, no meio daquelas montanhas lá, chovendo, e depois ele aparecia, gente, que coisa mais linda que já foi. Muito lindo. Mas quando eu morava lá que isso acontecia, não tinha, assim, celular, essas coisas para fotografar, né? E agora eu vou tão pouco. Mas é a coisa mais linda. Gente, é uma aliança de Deus com aquela geração lá de Noé. Outro símbolo da aliança foi a circuncisão. Eu vou ler um pedacinho de Gênesis 17 aqui, 9. E disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio, será isso por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós, todo macho nas vossas gerações, tanto o escravo nascido em casa como o comprado, a qualquer estrangeiro que não for da tua estirpe. Com efeito, será circuncidado o nascido da tua casa e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne e será aliança perpétua. Então, a circuncisão foi um símbolo lá que Deus fez com Abraão, né? Que todo macho seria circuncidado. Hoje, não temos isso mais, né? Entre nós, que não somos judeus, não faremos isso. Não necessita mais fazer isso, mas esse era um símbolo de lá, da aliança abrâmica. Lindo, amor. Outro símbolo visível, a Páscoa e festas. Foi um acontecimento que deu como saída do povo do Egito, na qual cada família deveria comer um cordeiro de 1 ano, de acordo com as instruções de Deus, e deveria passar o sangue nos umbrais das portas. Na cruz, Jesus cumpre, né, a Páscoa, sendo o cordeiro pascal. E assim como o povo livre foi da autoridade do faraó em Cristo, e com isso, o povo que estava no Egito, eles foram livres da escravidão do faraó. E quando Jesus, lá na cruz, nós fomos livres da autoridade de Satanás, né? Então, esses foram os símbolos visíveis de aliança. O arco-íris, a circuncisão e a Páscoa, a festa da Páscoa. E na nova aliança, hoje,
nós vamos falar agora, nós temos a ceia. É o símbolo visível da nova aliança. Tem eu não abri a apostila aqui, vocês me perdoem. Tem um símbolo, tem um quadro na apostila, depois vocês podem olhar, que explica, eu não sei se a Roseli está aí para ela conseguir colocar para a gente, que explica que a Páscoa, por exemplo, foi a morte de Jesus, pães asmos, que tinha a festa dos pães asmos, era a pureza de Cristo. A festa das primícias é Jesus o primeiro a ressuscitar dos mortos. O que cada símbolo daquele significava para nós, significa para hoje? Porque o Velho Testamento, as velhas alianças, a gente sabe que era uma projeção, né, do que seria Jesus, do que seria a nova aliança, né, que eles só tinham essa projeção. A festa de Pentecostes, que é a era da igreja, colheita das almas e primeiras chuvas. As trombetas é o arrebatamento e as primeiras chuvas. Expiação, arrependimento dos judeus. Pode ir, pega sua toalha, amor. Tabernáculo, que é o início do milênio. Então, tinha todas essas festas aqui, todas essas comemorações feitas lá na velha aliança, nas velhas alianças, principalmente lá com Moisés. Aí, isso aí, Roseli, Roseli arrasa, gente, tá vendo? Que nesse quadro aí, vocês vão ver depois, tá vendo? Páscoa, morte de Jesus, pães asmos, pureza de Cristo. Todos esses símbolos que tinham lá na velha aliança significam algo que nós vivemos hoje. Significavam algo da nova aliança. E a festa do tabernáculo é o início do milênio, que é o reino milenar, tá? A expiação, arrependimento dos judeus, que eles vão se arrepender. A gente sabe disso. As trombetas é o arrebatamento, e significou também essas primeiras chuvas, gente, se a gente lembrar que quando teve as chuvas, foi o dilúvio, foi quando Deus deu um reset na terra, né, com Noé, e começou de novo. Então, o arrebatamento a igreja vai ser arrebatada, logo depois vai ter um reset aqui na terra e vai começar de novo. E vai, né, começar de novo, vai ter o reino milenar. Nós vamos aprender isso em escatologia. Aqui é só uma pincelada, tá? Mas eu quero falar assim, que quando a lei de Moisés foi estabelecida, a Páscoa foi consolidada como festa regular na cultura lá dos judeus, na cultura judaica. Além da Páscoa, tinha outras 6 celebrações, que elas foram estabelecidas por Deus para que servissem de memorial da obra dele no meio do povo, que foram essas que nós vimos aqui agora no quadro que a Roseli postou para nós. Está em Levítico 23, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma informação a mais, a gente olha lá. Aí, agora que nós falamos das outras 6 festas, teve a festa, né, a Páscoa, e mais as outras 6 lá, instituídas por Deus, pelo povo lá da Aliança de Moisés, aí vem a nova, a ceia. A ceia é símbolo da nova aliança. Aí nós vamos ler detalhes aqui sobre a ceia, porque eu sou apaixonada com a ceia, né? Depois que eu descobri isso, eu apaixonei com a ceia, então eu tenho uma queda pela ceia. Eu vou ler 1 Coríntios 11, 23 e 29, que fala assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue.
fazer isso todas as vezes que o beberdes em memória. Todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma o pão e beba o cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Gente, esse texto chega a dar um certo medo quando a gente não entende do que ele está falando. Tem uma parte aqui que fala em discernir o corpo, mas como eu li o texto agora, eu vou falar. Esse aqui, discernir o corpo, é a gente saber que é a comunhão dos santos. Comer o pão e beber o cálice são representações do corpo e do sangue de Cristo. São elementos que nós vamos estudar mais profundamente para frente. Nós nos tornamos conscientes de que, de fato, ele foi moído por nós e derramou sua vida para nos restaurar. Mas que hoje a igreja como um todo é o seu corpo. Ou seja, discernimos o corpo físico e o corpo espiritual de Cristo. Então, quando fala em discernir, é você saber que aquele pão simboliza o corpo de Cristo que foi moído por você, e aquele vinho é o sangue de Cristo que foi derramado por você para a purificação de todos os pecados e feito uma nova aliança. E quando fala assim para não comer indignamente e tal, é porque é o seguinte, o povo aqui, vocês estão vendo que está na igreja de Coríntios. Coríntios foi uma igreja que teve muito problema com a carne, né? Uma igreja que deu muito pecado. Você pega o livro de Coríntios, você vai lendo Paulo ensinando, falando que era, né, de todos os problemas que a igreja teve. O que esse pessoal aqui fazia? Porque era assim, eles se reuniam nas casas e levavam comida, e ali eles comiam, eles faziam um momento de comunhão, eles falavam do evangelho e comiam. Então, tinha gente que chegava, tinha gente que comia tudo. Tinha gente que ia pegando, ia comendo sem limite e não deixava para o outro. Então, na hora de fazer a ceia, não era um momento assim, parou, agora vai fazer a ceia. Era um momento ali da comunhão, de todos conversando e comendo e tal. O que acontecia? Tinha gente que não comia, porque tinha uns que comiam demais. Então, esse assim, sabe, para você não comer indignamente, é porque para eles não comerem tudo de uma vez, deixar e comerem juntos, cada um comer uma porção para dar para todos, para que todos participassem desse momento, conseguissem discernir o corpo e conseguissem, sabe, fazer aquele momento de comunhão, porque, gente, às vezes eu vou em determinados eventos aqui, festas aqui, eu fico com vergonha dos irmãos, sim. Porque eles começam a comer como se estivesse passando fome e não quer saber se tem outra pessoa. Eu lembro uma vez que eu fui no aniversário, abrindo parênteses aqui, e passou uma moça, não foi aqui em Patinga, não, foi lá em Apim, passou uma moça, assim, um pessoal servindo docinhos, e eu estava sentada no sofá, na sala da casa, e um casal de pastores sentado no outro sofá diferente. A mulher do pastor, ela pegou a bandeja de brigadeiro da mão da moça e colocou do lado dela no braço do sofá e foi comendo. É isso, sabe? A grosso modo, era isso que a igreja de Corinto estava fazendo no momento da comunhão. E não era para que fosse feito isso. Era um momento de celebrar Jesus. O que ele fez por nós, queria voltar. Então, todos tinham que participar. Todos tinham que fazer ali, né? Eu quero ler outra passagem. Mateus 26, 26 ao 29, 28. Fala assim. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, tomai e comei, isto é o meu corpo.
A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos. Isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Você vê que cada trecho vai acrescentando, cada um põe um detalhe, né, da ceia. Quero ler Lucas 22, 19 e 20. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo, oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue derramado em favor de vós. E esse texto aqui, esse trecho, em memória de mim, em primeiro lugar, a ceia é para a memória da obra de Cristo, até que ele venha e estabeleça o seu reino. Então, quando ele fala em memória de mim, é para que a gente lembre da obra dele na cruz, de tudo que ele fez por nós, e a gente celebrar que ele fez isso por nós, e nós vamos fazer isso até que ele estabeleça o seu reino aqui. Que depois que estabelecer o reino dele aqui, que a gente encontrar com ele, eu acredito que a nossa vida vai ser uma eterna ceia, né? Que a ceia celebrar, eu creio que nós vamos viver momentos só de alegria, né? Discernir no corpo, eu falei, mas eu quero ler Efésios 1, 22 e 23, fala assim: e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, e deu à igreja, o qual o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche com todas as coisas. Gente, esses dois versículos aqui são maravilhosos. Ele deu plenitude para nós. E ele nos enche com todas as coisas. Quer dizer que Jesus, ele é suficiente para nós em todas as áreas, em todas as coisas da nossa vida, em tudo. Se a gente colocar ele lá, naquela área, em primeiro lugar, vai ser suficiente. Deixa eu ler Romanos 12, 5, para ver o que fala. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo e membros uns dos outros. Né? Falando da igreja, que nós somos um só corpo de Cristo. E, deixa eu ler aqui para a gente poder. Aí, outra coisa, aí agora a gente dá essa pausa aqui na nova aliança da ceia, depois a gente vai falar de novo, mais para frente. Eu quero falar sobre registros. Foram feitos registros, né, das alianças. E um desses registros Peraí, deixa eu só confirmar que você precisa ler. Eu preciso ler isso aqui. É que hoje nós, quando estamos com a Bíblia, às vezes a gente não dá conta que estamos de posse de um livro da aliança. A Bíblia, ela é um livro de alianças, da aliança, né? Deus deu duas alianças entre Deus e o homem, elas foram sistematicamente registradas, né? Que é dividida a nova aliança e a velha aliança, ou lei e graça. Lá no Velho Testamento, né? Velha aliança, lei, Novo Testamento, nova aliança e graça. Eu quero ler para nós 2 Coríntios 3, do 6 a 8, que fala assim: o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, cravado com letras em pedra, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito Santo? Gente, isso aqui é lindo. Se lá com Moisés teve essa glória, imagine agora
que o Espírito morando dentro de nós, a glória, né, a graça ali, como que não vai ter? Aí aqui fala das tábuas, né? Êxodo 24:12. Então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte e fica lá, dar-te-ei tábuas de pedra, e a lei e os mandamentos que escrevi para os ensinares. Então Deus, ele registrou através de Moisés nas tábuas toda, né, as leis, o que era para se cumprir. Então foi escrito, esse é o livro da lei, está escrito nas tábuas, ó. Deixa eu ler aqui, Êxodo 24:4. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e, tendo-se levantado pela manhã de madrugada, erigiu um altar ao pé do monte e 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel. Então, ele escreveu, ele ergueu, quer dizer, ele fez obras físicas para mostrar essa aliança que da lei. Aí agora, nós vivemos num outro tempo e está escrito no nosso coração. Eu já vou ler isso aqui, nós vamos terminar, tá? Hebreus 8, do 8 ao 11, que é da nova aliança. A velha aliança foi escrita nas tábuas lá, no livro da lei. A nova aliança foi escrita nos nossos corações. E, de fato, repreendendo-os, diz: eis aí, vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito. Pois eles não continuarão na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis. Também sobre o seu coração as inscreverei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Então, o Senhor fala aqui que ele vai escrever na nossa mente, escrever no nosso coração, e qual que é a palavra que ele usa para nossa mente? Vai imprimir na nossa mente, né, e escrever no nosso coração. E ele fala que todos vão conhecer ele, desde o menor ao maior. Então, isso é uma promessa, vai se cumprir. Todos vão conhecer, todos vão saber quem é Deus. Vai chegar esse momento que todos saberão. Deixa eu ler 1 João 2:20, para a gente encerrar. E vós possuireis unção que vem do Senhor, e de todos tendes conhecimento. Então, nós temos a unção que vem do Senhor, porque nós já fazemos parte dessa aliança. Nós temos as leis não, as vontades do Senhor, os mandamentos, seja o nome que a gente quiser dar, escritos no nosso coração, impressos na nossa mente. Então, assim, nós estamos numa superior aliança, né? Eu vou encerrar por aqui, porque já são 9h05.